paz do Senhor Jesus. É um bom dia, é um domingo de manhã, às 10 horas e 15 minutos. Não sei se o horário aqui já é o horário novo, mas não dá para mexer nisso agora. E, infelizmente, o assunto que nós vamos entrar é um assunto muito sério. É um assunto em que eu também um dia fui vítima e a maioria das pessoas foram vítimas. Não só aqui no Brasil, não só em você que mora numa cidade pequenininha, mas toda a terra sofreu e sofre essas investidas com esse tipo de fermento. Eu, inclusive, estou querendo colocar o título nesse vídeo em Colocando Palavras na Boca de Deus. Assim, com esta prática, as igrejas nascem, crescem, enriquecem e morrerão. É uma prática antiga, é uma prática em que, em decorrer de toda a história da humanidade, nós vemos aí as religiões, elas começam pequenininhas e terminam se enriquecendo e muito, e enriquecendo os seus fundadores e comparsas. E nós podemos dizer que há um truque em cima disso, há um engano em cima disso. O apóstolo Paulo chamava isso de falsários das Escrituras, já que quando os discípulos de Jesus, eles faziam citações, porque não tinha ainda cartas escritas da nova aliança, isso foi algo que veio acontecer muitos anos depois da ida de Jesus ao céu. Então os discípulos faziam citações da antiga aliança, e eles usavam isso para conferir, para mostrar que na antiga aliança já se falava, já se prometia a vinda do Filho do Homem, a vinda do Senhor Jesus. Nós vemos ali os de Bereia, né, que eles conferiam nas Escrituras aquilo que Paulo dizia. Hoje, infelizmente, as igrejas, quando você fala da verdade do evangelho puro e verdadeiro para as pessoas, elas não pegam o que você diz e confere com as escritas, com as escrituras, não. Eles conferem com os ensinamentos de seus líderes. E aí não bate mesmo. Nunca vai bater. Não é verdade? Agora, bom seria se eles pegassem o que nós dissemos, o que eu tenho dito, se eles pegassem e conferissem com as escrituras. Mas eles querem conferir com as doutrinas das suas igrejas, aí eles vão chegar lá e vão ser assediados, aliciados, né? Pelos seus líderes, e os seus líderes, como já os têm convencidos de que aquela igreja, aquele lugar é o ambiente certo, essa técnica é usando a própria Bíblia. Eu tenho o costume de frisar isso, que não existe um livro melhor para se tirar o homem da eternidade do que a Bíblia, porque a Bíblia na mão de gente mau caráter, de gente que faz mau uso das Escrituras, afasta o homem de Deus, não aproxima o homem de Deus. E a função das Escrituras é mostrar Jesus, é mostrar Jesus ao mundo como palavra verdadeira de Deus, que fala direto com as suas ovelhas, sem a mediação de homens. E por isso os discípulos de Jesus sofreram muito, que era isso que eles queriam fazer. E fizeram, e tentaram e fizeram, mas perderam as suas vidas e perderam muito por isso. E nós vamos dar início a essa sequência de vídeos, começando no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, o verso 1. É um texto que quando você lê, geralmente quando você está preso dentro de uma igreja e você vai ler, você não percebe, você lê de uma maneira que você não percebe o quanto você pode estar sendo enganado. Tem duas grandes maneiras. Uma é aquela que eles vão pontuando, descontextualizando, e eu vou fazer isso agora para vocês verem. Eu vou descontextualizar o texto, e você vai ver como isso se dá, como isso é fácil fazer, porque isso eu fiz muito quando eu servia aos homens, quando eu era pastor dos homens, quando eu era ungido dos homens. Então, isso eu fiz muito, sem saber, eu estava enganando, sem saber que estava sendo também enganado, como diz as Escrituras, vão enganando e sendo enganados. E outro dia algum me perguntou assim: Paulo, mas por que você faz isso? Você até se condena. Não, eu não me condeno em falar a verdade. Eu não me condeno em reconhecer erros que eu pratiquei. Eu não me condeno isso. Isso não me traz condenação. Aí eu brinquei, talvez eu fiz uma delação premiada com Deus, que eu venha cumprir a minha pena ao lado de Jesus, né? Pode ser isso, né? E você confessa os seus pecados a Ele, você pede perdão, e Ele com certeza, como teu bom advogado, advoga diante do Pai, e você recebe as misericórdias de Deus, do grande e eterno juiz eterno
de nossas almas. Mas o duro é permanecer na mentira. E isso, graças a Deus, Deus me libertou disso. E hoje eu posso dizer em meu coração, diante de Deus, dos anjos e dos homens, eu não quero, não posso e nem devo levar um evangelho mentiroso. Nem para agradar A, nem para agradar a B, nem para agradar a C. Eu só quero agradar a Cristo. Essa é a verdadeira cruz. Se você for lá nas Escrituras, você vai ver que a verdadeira cruz é levar o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. Por isso que existem consequências para quem prega o evangelho verdadeiro. Agora, para quem gosta de um evangelho contaminado, fermentado, com fermento das lideranças religiosas, a conivência e a conveniência talvez faça até um bem, mas é um bem muito passageiro. Vamos começar aqui? Atos 3, verso 1. Observem, e você vai entendendo como eles fazem isso. Como distorcem as Escrituras. Distorce acrescentando frase, acrescentando palavras, acrescentando frases e dando um outro contexto. Isso é mensagens apócrifas, colocando palavras na boca de Deus. Por isso as igrejas elas nascem em cima disso, dessa prática, crescem em cima dessas práticas, enriquecem em cima dessas práticas e por ignorância vão morrer nessas práticas. Porque assumir o erro não vão querer. Um membro, dois, como eu, como membro de uma denominação, assumiu meus erros, meus enganos religiosos. Já a denominação e as denominações jamais vão reconhecer erro. Porque aí pega elas no pulo do gato que mentiu a vida inteira. Então eles vão morrer no erro. Estão condenados a morrer no erro. Estão condenados a se sujarem mais e mais e mais e mais. Aquele que é limpo, limpe-se mais. E o que é sujo, suje-se mais. Então as denominações, não os membros, seguidores que estão sendo enganados, esses não estão condenados porque estão sendo enganados. E Jesus libertará a todos que crê de verdade em Jesus. Mas aos líderes, não. Estão condenados a viver no erro, a vida inteira no erro. Para manter as suas igrejas de pé, vão ter que mentir a vida inteira. E se reconhecerem erros, vão ter que confessar que mentiu. Que enganou e que mentiu e que enriqueceram em cima de mentiras. É o enriquecimento alheio. Se o Sérgio Moro pegasse numa lava-jato, mas uma lava-igreja pela frente, haja cadeia, haja presídio para caber os falsários das Escrituras. Vamos lá. Atos 3, verso 1. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo, na hora da oração, às 3 horas da tarde. Maravilha, né? Ler assim é maravilhoso, né? Então eu vou ler assim. Chego dentro de uma igreja, de um púlpito. Vou dar sequência na leitura, porque eu vou ter que desenvolver uma mensagem ali em 30, 40, 50, 1 hora, 2 horas. E vou dizer o que eu quero dizer, o que eu tenho vontade de dizer, o que me mandaram dizer. Correto? E as pessoas vão sair dali acreditando que elas ouviram Deus falando. Só porque eles falaram em nome de Deus, do Espírito Santo e de Jesus. E porque estão usando a Bíblia. Só isso aí. E a áurea criada através do emocional, através de louvores, de cânticos e outras coisas que também provoca emoção no ser humano. Você vê alguém dando um pulo mortal em um culto, alguém rodopiando em um culto, alguém caindo. Então, existe muitas técnicas de provocar emoção e histeria religiosa. Então, voltando ao texto. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde, é a hora 9. Vamos começar aqui com Pedro e João. 2. Algumas igrejas pega só esse pedacinho, Pedro e João 2, e diz assim, 2 fala de comunhão, par, né? Entendeu a dinâmica? Par. 2 juntos, comunhão. Só isso aqui, só esse pedacinho aqui, eu consigo criar uma doutrina e fazer seguidores em cima disso. Porque eu vou provar na Bíblia que existe muitos outros textos que duas pessoas, 2 em 2, saíram para fazer alguma coisa para Deus. Por exemplo, Josué e Calebe. Jericó. 2, hein?
comunhão. Josué e Caleb chegam com o cacho de uva aos nobres de Israel, aos sacerdotes, correto? Não eram nobres, eram sacerdotes, mas vamos colocar como os nobres, patriarcas e líderes em Israel. Olha, 2 voltaram com cacho de uva, comunhão, técnica, viu? Jesus mandou 2 em 2, 70 homens evangelizarem e foram 2 em 2, voltaram felizes pelos milagres que fizeram em nome de Jesus. Nada contra misericórdia. Glorioso Jesus fez isso. Mas eu não posso pegar esse texto de Pedro e João aqui e criar uma doutrina em cima disso. Porque na cabeça do seguidor, na cabeça dos que vão no sistema religioso, é que a comunhão só existe de fora para dentro, não de dentro para fora. Então, se eu, por exemplo, chego dentro de uma igreja, que pega esse pedacinho aqui desse texto e falo de comunhão, e eu vou enfiar na cabeça, eu vou induzir aos membros da igreja acharem que comunhão é estar junto, é ali, tem que estar junto, concordando, eu tenho que, então, me render à doutrina deles. Deles quem? De cada igreja, porque cada igreja tem doutrinas diferentes. Então, Paulo, se você quiser ter comunhão aqui na igreja, jamais eles podem se render aos teus às tuas críticas, ao que você fala, ao que você pensa, ao que as escrituras dizem. Não. Eu tenho que ceder ao engano deles. Aí sim, aí é comunhão. Então, só essa parte aqui. Pedro e João. Algumas igrejas até pregam isso. Tem caso de igreja que só manda em 2 em 2. Eu nunca vi 3. Sempre em 2 em 2. Todo mundo sabe aí que tem igrejas aí que saem 2 em 2 vestidas de branco e preto. Correto? E isso já é doutrina, porque não diz se for só um e não for outro, o outro não vai também. E se for, fica triste, deprimido, porque está quebrando as regras, está quebrando a doutrina como forma de vida. Há outras igrejas que pregam isso como 2 é comunhão, fala da comunhão. É uma dupla, né? Da comunhão. Isso é doutrinas que, em outras palavras, é apócrifas, mensagens que não é Deus falando, Deus nunca disse isso. Imagine Jesus vir arrebatar, Jesus vir levar os seus fiéis que creram na vinda dele, para levar o seu povo, e de repente passar a acreditar que não pode subir porque só tem 3 na casa, é ímpar, né? Tem 5. Jesus não leva essa casa não, porque tinha que ter 4, ou 2 em 2, ou números pares ou não. É essa coisa de... E nós sabemos que a verdadeira comunhão é a fé em Jesus. O que liga tribos e nações é a comunhão em Cristo. E Paulo escreveu sobre isso, não é isso? E Jesus, com sua morte de cruz, congregou a todos em um só corpo. Então, só existe a verdadeira comunhão no corpo de Cristo, aquele que crê no Senhor Jesus, no sacrifício perfeito e o culto perfeito na cruz do Calvário. Essa é a verdadeira comunhão. É entender a diferença de uma coisa e outra? Então, se você não vai em uma igreja, se você não quer essas doutrinas dessas igrejas e crê no Senhor Jesus, você já tem comunhão com o corpo de Cristo. A salvação, língua, tribos e nações, ela se dará assim, desse jeito, pela morte de cruz de Jesus na cruz, que congregou a todos em um só corpo. Vê a mentira, a diferença da verdade e a mentira? Vamos ver aqui se tem como entortar mais um pouquinho esse texto. Então, já vemos aqui em Pedro e João. Agora, estavam subindo ao templo. Com esse pedacinho aqui, você cria outra doutrina. A doutrina do ir e buscar o Senhor na igreja. Viu que Pedro e João estavam subindo o templo? Então não é errado subir o templo. Se Pedro e João estavam indo para o templo, sabe que os mormons estão certos? Sabe que a Maranata está certa? Sabe que os da Deus e Amor está certa? Só que se perguntar para o da Deus e Amor se o da Maranata está certo, eles vão dizer que não. Eles vão buscar outros textos para desdenhar aquela igreja e enaltecer a deles. Porque nem eles mesmos crêem que Deus está nelas. O sujeito de uma igreja dessa só crê que Deus está na dele. Na cabeça do líder é assim que funciona e não tem acordo, viu? Tanto é que ele não quer, ele aceita uma doutrina do outro. E imagina os mormons aceitavam os da Maranata e ir lá fazer as pregações apócrifas deles. Imagine se os da Maranata vai aceitar os das cristãs do Brasil e fazer essas pregações apócrifas na cristã do Brasil. Não aceitam, porque eles não crêem nisso. Eles não crêem no Deus da outra.
Isso é verdade. Mas isso aqui, só isso aqui sustenta a ideia do templo, da existência do templo. E eles jamais vão considerar que Deus não habita em templo. Eles jamais vão considerar que Deus, você não tem como buscar a Deus. Deus é quem busca, os que adoram em espírito. É por esses tais que Deus as procura. Eles não vão fazer essa citação. Eles vão quebrar textos fora de contexto e pretexto para criar suas mensagens apócrifas e criar doutrinas que deixam você submisso ou dependente daquela igreja. Então, só esse pedacinho aqui é outra doutrina. E estavam subindo ao templo, vendo que Pedro e João subiam ao templo. Eles não vão explicar, e muitos na pregação, que nós vamos ver, que alguns nas mensagens vão dizer que eles subiram no templo Formosa, onde houve uma cura. E você vai ver nos próximos vídeos, nessa sequência aqui. E vamos explicar que eles não estavam em templo Formosa coisa nenhuma. Ele estava em um dos portões do muro que dava acesso a um dos pátios do templo. Ok? Isso vocês vão ver depois. Então, quando eles colocaram aqui, subia ao templo, no outro texto, no verso 2 ou 3, você vai perceber que chama-se Templo Formosa, mas não nada a ver não. Era o templo de Herodes, tinha várias portas que davam acesso aos pátios, e dessas portas chamava-se Formosa ou Formoso. Mas na cabeça do seguidor, diz que Pedro e João estavam subindo ao Templo Formosa. Que isso dá ligação, porque existe a porta do peixe, o templo, a porta do peixe, a porta do templo, a porta do peixe do templo. Uma coisa, a porta do peixe, né, do templo. Então, são várias portas, porta da ovelha, porta do pastor e tal. E por isso consegue enganar facilmente. É só isso aqui, olha. Subir a um templo. Cria em cima disso aqui. Põe-se palavra na boca de Deus e cria isso aqui uma doutrina. Na hora da oração, às 3 horas da tarde, vão encontrar também na Bíblia citações de acontecimentos. O próprio Senhor Jesus foi crucificado na hora 9, às 3 horas da tarde. Então, por isso, os cultos da minha igreja têm que ser às 3 horas da tarde. Isso é eu pegando isso aqui fora de contexto e criando doutrinas em cima disso aqui. Porque aí eu vou marcar cultos, o Deus do meu ventre vai revelar cultos às 3 horas da tarde, porque eu tenho como justificar na Bíblia que às 3 horas da tarde Pedro e João subiu o templo. Eles não vão explicar que quando Pedro e João entrou ali, o fim da ida deles ali foi a cadeia. Presos. Mas na cabeça dos seguidores, o que entra é que Pedro e João eram sacerdotes ou pastores do templo, do qual ele estava tendo acesso. E ele não tinha nem acesso ao templo, tinha acesso ao pátio do templo. Ali ficava todo o burburinho, ali onde o pau quebrava, não é isso? E aí foi ali que eles começaram a perceber que já eram vítima desse engodo chamado templo físico, e dessa ideia do templo físico. E para você que acompanha os vídeos, é necessário que você assista o próximo, porque vai ter mais uma sequência de 4 ou 5 vídeos. Vem o Atos 3:2, Atos 3:3, 4, 5, até fechar isso aqui, talvez uns 8 textos por aí, uns 6 a 8. Mas o que importa é que você compreenda que nesse pequeno pedacinho aqui de texto, já se dá para criar 3 doutrinas. E essas doutrinas criam dependência em você. Imagine, você vai para uma igreja que o culto, Deus revelou que tem que ser às 3 horas da tarde, ou 7, ou 8, ou 10 horas, ou 8 da manhã, ou 9 da manhã, e você vai de carro, o pneu fura, chega atrasado. Você já chega oprimido, porque você já quebrou a revelação de chegar atrasado naquela igreja. Se você vai de jegue, o jegue empaca no meio do caminho. Você vai dizer, pastor, eu não cheguei em tempo porque o jegue me atrapalhou, o jegue empacou. Aí o pastor vai dizer, porque você não acordou 3 da manhã, rapaz? Você não cumpre a revelação, ai daquele que realiza a obra relaxadamente. Aí é chamando você de irresponsável, e aquilo vai entrando, chega uma hora que você vira uma máquina domesticada em cima de falsas doutrinas. Tá aqui, olha, você, Pedro e João, comunhão, você tem que se render à doutrina do que está na igreja. Não o que está na igreja, se render o que você vai dizer não está errado. Isso não pode ser como doutrina, porque a comunhão do corpo de Cristo se dá pela fé em Cristo Jesus. Acabou, não tem choro. Estava subindo ao templo, já falei sobre isso, e você já entendeu que não existe papo de templo, não tem que buscar Deus em lugar nenhum.
A hora vem, a hora é que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. E o Pai busca os que assim adorem. Jesus até ensinou, entra no teu quarto e ora o Pai, não é isso? Então você já entendeu isso. E as 3 horas da tarde são os horários de culto que você sente a ausência de Deus o dia inteiro. E 7 da noite, 8 da noite ou 9 da noite, aí é onde Deus está pronto a te ouvir, ou você está pronto a falar com Deus. Correto? Errado. Deus está na tua vida todos os momentos da tua vida. Jesus disse, eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas. Não existe horário, momento para você estar ligado ao Pai. Vocês têm que estar ligados em Pai. Eu estou em vós e vós em mim. Assim diz o Senhor Jesus. Essa é a primeira parte e eu espero que você entenda isso e faça a tua crítica, não há problema nenhum. Você tem lá no YouTube, no Facebook, e você pode fazer a tua crítica. Lá no Facebook é Paulo Fernandes. Você vai ver lá que tem o nome Feridos em Nome de Deus. Eu quero que você chegue e diga assim, você está errado. E quero também que você mostre, prove, diga, grave vídeo, dizendo que eu estou errado nisso. Eu não vejo mal nenhum nisso. Você precisa, nós temos que ter a humildade de reconhecer erros, na verdade. Lembra lá, e os filhos de Bereias eram nobres, porque eles conferiam tudo aquilo que Paulo dizia. Então você tem que fazer assim, não é pegar o que eu estou dizendo e comparar o que o teu líder diz, não. Tem que comparar o que está escrito nas Escrituras. Para que o teu líder não te convença que ele e a doutrina deles é verdadeira e a das Escrituras, aquilo é só você para ler e colocar palavras na boca de Deus e formular mensagens apócrifas. Com a paz do Senhor Jesus.